Graça e paz, glória a Deus. Vamos agora iniciar um estudo a respeito da doutrina bíblica de salvação pelo Espírito Santo, pelo dom do Espírito, pelo batismo com o Espírito Santo, sendo esta a confirmação da nossa salvação. É uma doutrina de toda a Bíblia, desde Gênesis, quando diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Então ali já havia toda uma preparação, todo um trabalho. O Espírito de Deus já estava se preparando para a sua obra, para realizar a sua ação junto à criação. Enquanto tudo estava sendo planejado, a criação da luz, que haja luz, e ali Cristo, que é a luz do mundo, que é o verbo de Deus, que é a palavra de Deus, haja luz. Deus viu que a luz era boa. Então nós temos que andar nessa luz, essa luz é Cristo. E o Espírito de Deus então vai agindo desde Gênesis, desde a criação, levando essa humanidade à salvação, que é andar no caminho de Deus, andar na presença de Deus, andar com Deus. E Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós vamos ver essa obra através da ação do Espírito Santo. Vamos começar pelo apóstolo Paulo. Então, todos os textos de Paulo sobre esse evangelho da graça, o evangelho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, obra salvadora. Nós vamos ver que como disse Jesus, quem nasce da água e do Espírito de Deus, este verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não verá, não entrará no reino de Deus. Então vamos ver essa obra do Espírito Santo como obra redentora, obra de salvação realizada pelo Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 3. Então vamos começar a partir do versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Então, Paulo está assumindo uma liderança apostólica dada por Deus, de tal maneira que ele não depende, aqui no caso, de que aqueles cristãos de Corinto o recomendem, deem a referência, assumam que Paulo é o apóstolo, que Paulo está na liderança dada por Deus, que Paulo tem a palavra revelada pelo Espírito Santo. Então ele vai se apresentar como alguém que recebeu de Deus, recebeu do alto, recebeu do Espírito Santo. Ele não vai dizer de maneira alguma que ele precisa da recomendação de homens. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós. Então essa obra vem toda do Espírito Santo. Nós não aceitamos avaliação, recomendação humana. Essa obra não é de homens, não é para agradar homens, não é para agradar pessoas, homens, mulheres. É para cumprir a vontade de Deus. É da vontade de Deus. Versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então é pela obra, é pela vida que eles praticam, as obras que eles praticam, a vida que eles levam, o testemunho. Isso é que é lido, conhecido por todos os homens. Essa é a verdade. Essa é a justiça da obra, da prática. Não é apenas o que ouve, mas é aquele que ouve e pratica. Então, todos os homens do mundo inteiro vão conhecer e vão ler essa carta das obras de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus, da obediência a Deus, do conhecimento de Deus. Vemos aqui agora no versículo 3 a confirmação, a continuidade dessa ministração de Paulo. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta,
mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então a obra é feita pelo Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo. E nós temos esta carta escrita no nosso coração, essa direção, este ensinamento. Paulo está falando de uma carta de referências, onde são apresentadas as condutas, onde são apresentado o testemunho da vida, algumas coisas que ele tivesse feito que o recomendariam como líder cristão, como obreiro. Mas Paulo está dizendo, quem faz esta obra, quem nos dá o entendimento da vontade de Deus e o poder para praticar a obra de acordo com a vontade de Deus, com sabedoria correta, entendimento correto. É exatamente isso que a palavra de Deus diz, é exatamente isso que Deus quer. Não há dúvida, não há erro. A correção. Só há essa obra correta quando é escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. É o que Ezequiel profetizou, que ele nos daria um novo coração e nos daria um novo espírito. E a lei de Deus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus seria escrita no nosso coração. E esse espírito nos daria o entendimento da letra, da lei, da palavra. Então, sendo escrito pelo Espírito do Deus vivo e ele habitando em nós, nós recebendo o novo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, agora no nosso coração nós temos a direção correta. E essa carta será lida por todos porque será cumprida, será realizada. Tudo que for dito, tudo que for pregado, será vivido. E o que for dito, o que for pregado, será correto. Exatamente a vontade de Deus, porque não foi escrito em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração e pelo Espírito do Deus vivo. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E ele habitando em nós, ele então nos guia em toda a verdade, nos faz lembrar do que Jesus ensinou, nos ensina a palavra, nos diz como praticar e como ensinar para o mundo todo crer e viver uma nova vida em espírito. A salvação agora é viver em espírito. É isso que nós vamos observar neste texto e em toda a palavra de Deus, começando pelo apóstolo Paulo. Todas as cartas, todo o escrito do apóstolo Paulo. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Porque Cristo é o Messias. Cristo é traduzido, vem do grego, Cristo, em hebraico, Messias, português, nós temos ungido, o profeta anunciado por Moisés, o maior profeta, é o que batiza com o Espírito Santo, é o que João Batista anunciou, não sou digno sequer de desatar as correias da sua sandália, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então quem dá essa confiança para Paulo, de que está escrito no coração, pelo Espírito do Deus vivo, é Cristo, porque a promessa toda dos profetas de Moisés, de João Batista, é de que Cristo realmente cumpriria as palavras de Ezequiel, de Isaías, de Joel, de derramar o Espírito Santo. É Cristo quem batiza com o Espírito Santo. Então temos tal confiança de que o Espírito habita em nós e de que ele nos guia em toda a verdade. Ele próprio escreve nas tábuas de carne do nosso coração. E aqui a carne é totalmente valorizada, porque a carne, a partir de agora, é o templo onde habita Deus. E Deus vai usar o nosso corpo, a nossa carne. Nós vamos falar, nós vamos ver, nós vamos ouvir, nós vamos caminhar na direção do Espírito Santo. Nós vamos agir conforme a vontade do Espírito Santo. Nós andando com Deus, vivendo com Deus e Deus habitando em nós. A verdadeira certeza da vitória
é o batismo com o Espírito Santo, é a presença de Deus, essa plenitude de Deus em nós. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então é verdade, temos essa confiança. Deus está conosco, Deus habita em nós, Deus nos dá o pensamento, Deus nos dá a palavra, Deus nos dá a sabedoria, o entendimento, o conhecimento. Deus nos dá o poder para viver essa palavra, ensinar essa palavra, praticar, pregar até os confins da terra. Ser minhas testemunhas, anunciar este evangelho, farão discípulos de todas as nações. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como temos tal confiança? Porque ele mesmo prometeu, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder é real, esse poder está presente. Tenho essa tal confiança em Deus, porque ele está presente dentro de mim, vive comigo, anda comigo, fala comigo, temos comunhão, somos um, ele habita no meu corpo pelo Espírito Santo, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus está em nós e nos dá toda essa capacidade. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas Deus está em nós. Nós temos todo o potencial de, em qualquer momento, sabermos tudo. Tudo que Deus nos revela sobre todas as situações, sobre todas as pessoas, sobre o que qualquer pessoa está pensando, planejando, sobre o que vai acontecer no futuro. Nós temos todo esse potencial para Deus nos dar a qualquer instante, neste momento, sempre que Deus quer, porque a nossa capacidade vem de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, ele opera dentro de nós, ele está conosco. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então veja bem, nós somos então capazes, já que Deus está em nós, nós temos essa capacidade vinda de Deus de ser ministros, de pregar, ensinar, ministrar, trabalhar, levar esta palavra do Novo Testamento escrito, a lei de Deus escrita agora no nosso coração, a nova forma de escrever a palavra de Deus. Agora não é mais no livro, não é mais na pedra que Moisés escreveu, mas é no nosso coração, é dentro de nós. Agora está em nós sempre, vai conosco, o Espírito de Deus vai conosco, temos esse poder, esse potencial constante. Porém, não é da letra, não é para repetir o problema de Moisés, o problema de Israel, e vamos estudar, vamos para a escola dominical, vamos para o estudo bíblico, e é pela letra, e é pelo muito ler, é pelo muito repetir, que nós vamos gravar na nossa memória. O próprio apóstolo acabou de dizer que não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, tentar gravar, decorar, seria o mesmo erro que o próprio Moisés reconhecia. Quem dera todos fossem cheios do Espírito Santo, disse Moisés, e ele já anunciou isso. Ele orou, ele falou, ele teve a revelação de que viria um profeta maior do que ele, o Cristo, o Messias, que vai batizar com o Espírito Santo. João Batista complementa isso. No Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado ali sobre a igreja reunida, nós temos ali Pedro dizendo, é o que estava escrito lá no profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Então, não é uma repetição do erro de tentar por nós mesmos pensar tudo, entender tudo, gravar tudo, ter a memória de tudo, mas é pelo Espírito, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, quem é batizado com o Espírito Santo pode gravar tudo, pode a qualquer momento citar, lembrar
na hora certa, de qualquer versículo, ser orientado pelo Espírito para realizar o discurso, a mensagem, para anunciar o Evangelho, para anunciar a verdade, não pela letra, não de nós mesmos, da nossa capacidade mental, da nossa memória, mas pela inspiração do Espírito Santo, de verdade. Ele mesmo, habitando em nós e vivificando o nosso espírito, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa memória, a palavra de Deus dentro de nós. Se fosse só a letra, teríamos uma grande confusão. E é o que muitos fizeram com doutrinas de homens, pensamentos de homens, denominações, instituições, baseados no pensamento. E Paulo diz, não que sejamos capazes. Então demonstra uma grande incapacidade de discernimento, de prática, de ensino. Fazem coisas que não devem, não fazem o que deveriam fazer, porque essa capacidade não vem de nós. Quem tentou repetir a própria capacidade humana, filosofia humana, estudo humano, tentar decorar as coisas, tentar entender de forma simplesmente humana, errou de novo. Errou nas instituições, errou nas doutrinas. São doutrinas que são de homens, são ventos de doutrinas, são enganosas. Mas a nossa capacidade vem de Deus, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. A letra leva pessoas para o inferno. A letra leva pessoas para a ignorância, para um mau julgamento, para um mau entendimento. Textos que não funcionam, não estão concatenados, são usados de forma errada. Vai levar à morte. Mas o Espírito vivifica a palavra. E o Espírito vivifica. Ele dá o entendimento correto, certo, a ação, o que falar, o que fazer, o que é de verdade a vontade de Deus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então nós agora vivemos no ministério do Espírito. Nós já sabemos disso. Não vamos repetir o erro de viver no ministério da morte, do desentendimento, da ignorância, do erro, da confusão, em que uma geração fazia algo correto, era abençoada, mas a geração seguinte não aprendia, não entendia, não era corretamente ensinada. Não havia poder, unção, sabedoria e espírito para passar para as novas gerações. As pessoas não buscavam o batismo com o Espírito Santo, então gerava morte, condenação, erro, maldade, engano, pecado. Saíam da presença de Deus, iam para o caminho largo, o caminho da desobediência, do engano. Esse é o ministério da morte gravado com letras em pedras. Mesmo este ministério da morte veio em glória. O apóstolo Paulo faz aqui uma alusão, uma tipologia, comparando o momento em que Moisés descia do monte, seu rosto brilhava, ele não sabia, o povo de Israel viu, ele até usou um lenço, porque aquele brilho era transitório, foi passando por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Era uma vergonha passar, não havia continuidade. Moisés não teria como continuar tão ligado ao Espírito de Deus, porque foi uma glória menor, transitória, do ministério da morte gravado com letras em pedras, quando Moisés trouxe as duas placas de pedra com os mandamentos, dados por Deus, que ele quebrou a primeira placa escrita pelo dedo de Deus e ele próprio escreveu a segunda, que ficava na arca, no tabernáculo, mas era transitória. Mas a glória
do ministério do Espírito não é transitória. Ele veio para ficar, ele veio para morar, ele veio para habitar em nós, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A sua glória, a sua sabedoria, a sua revelação, a sua salvação, o seu discernimento, o seu caminho, a vitória. Somos mais do que vencedores por Cristo, que nos deu, que nos dá o seu Espírito, e o Espírito fica morando conosco. Ele não vem de vez em quando nos visitar, nós não de vez em quando falamos em línguas, mas nós falamos sempre. Ele está sempre conosco. Poder falar em línguas dos homens, dos anjos, é algo que nós podemos falar agora, a qualquer momento. Ele habita em nós. Ele está se movendo em nós agora. Ele está movendo, ativando nosso pensamento, nosso entendimento, nosso sentimento. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele vai brilhar sempre. E sempre que nós abrirmos a nossa boca, ele vai falar, porque ele vive em nós. Estamos juntos. Ele nos dirige para fazer, ele nos dirige para sabermos como fazer. Ele fala através de nós, ele nos inspira. Nós estamos em comunhão. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias, aquele que batiza com o Espírito Santo. Amém.